Apoio TV Câmara BH. Cada vez mais pessoas vêm a Belo Horizonte para realizar turismo de lazer, mas o ponto forte do setor na cidade é a parte de negócios. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Belotur em parceria com o sistema Fecomércio Minas. O turismo em BH é o tema do Câmara Entrevista de hoje. Pensar em turismo em Belo Horizonte é imaginar convenções e exposições. O setor de negócios é um dos mais bem estruturados do país. Para comentar sobre essa força, eu converso agora com a analista de turismo da Fecomércio Minas, Mariana Lima. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Danilo. Um prazer estar aqui. Mariana, antes de começar, eu vou chamar para a gente assistir uma reportagem sobre a pesquisa realizada. Para saber o perfil de quem procura a capital mineira, a Belotur e a Fecomércio realizaram uma pesquisa em maio desse ano que constatou que o turismo de negócios é o ponto mais forte da cidade. Por ano são realizados 4.000 eventos, 25% são nacionais. Belo Horizonte recebe 4 milhões de visitantes. Cada evento movimenta em média 393 mil e o faturamento do setor é de R$ 1,5 milhão de reais. A capital mineira possui uma das melhores estruturas do país para o turismo de negócios. São 31 áreas para sediar congressos, feiras e exposições. Apesar disso, Belo Horizonte é o 7º município do Brasil em número de eventos internacionais, segundo dados de 2008 do International Congress and Conference Association. No geral, 32% dos entrevistados da pesquisa afirmaram frequentar a cidade por negócios ou trabalho, enquanto 21% visitaram amigos e parentes e 20% vieram para lazer ou descanso. Os visitantes ficam em média 6 dias na cidade e gastam em torno de R$ 238 por dia. O setor mais procurado foi o de gastronomia. Foi também o item melhor avaliado na capital mineira. Então nós temos hoje tanto chefes premiados dentro da gastronomia comida, como também dentro da cerveja artesanal, cachaça, o próprio café, tudo isso faz parte do contexto da nossa gastronomia. Para metade dos turistas, os atrativos culturais e naturais são os preferidos. Os bares, restaurantes e hotéis também tiveram avaliação positiva na qualidade do atendimento, assim como o comércio. O comércio tem dentro de vestuário, chamou muita atenção a questão de calçados, a questão de saúde e beleza, ou seja, drogarias. Você tem tanto cosméticos como cremes ou o que tem a ver com beleza, são itens do comércio. E a capital mineira vai receber um grande evento, a Copa do Mundo de Futebol. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais, vai ser investido mais de R$ 1 bilhão na cidade. E Belo Horizonte vai ganhar um centro de convenções de padrão internacional, com capacidade para 10 mil pessoas. A Prefeitura informou que o processo agora já está desenrolando e que nós podemos, então, ter esperança que esse processo ele vai se desenrolar e a gente precisa contar agora, então, com o tempo de construção. Mas, independente disso, nós temos outras áreas que podem receber grandes eventos. Não esqueçamos que o Mineirão hoje já é um grande local de eventos também e os próprios hotéis novos, eles vêm trazendo também áreas de evento. Mariana, qual que é o principal ponto da pesquisa? A gente tentou retratar a questão do turista de negócios mesmo, reforçar que Belo Horizonte é a capital para o turismo de negócios e eventos, mas o que a gente trouxe de curiosidade foi a questão do lazer. Além desses 32% de turistas que vêm a negócios, a gente teve 20% que veio a lazer. Então é até uma oportunidade para quando a gente vai captar eventos, a gente poder mostrar para esse turista que vem para congressos e convenções que tem o que fazer aqui em Belo Horizonte. Então se ele vem para um congresso de 2 a 3 dias durante a semana, por que não ficar para o fim de semana, por exemplo? Então isso foi uma ótima notícia que a gente teve e isso agrega numa captação. Agora, Mariana, por que a cidade é um ponto de negócios? Como que ela se construiu assim? Olha, Belo Horizonte, a gente vê pela questão dos hotéis, pela questão de bares e restaurantes, pelos centros de convenções e até pelos polos de negócios mesmo. A gente tem aqui o polo da moda, a gente tem o polo de biotecnologia e tecnologia da informação, a gente tem o polo de saúde. Então, todos esses polos que a gente tem em Belo Horizonte e até em Minas Gerais, a questão da mineração, isso traz empresários para a nossa cidade. Então, é por isso que essa é a vocação da cidade.
A gente vem falando que a gente está crescendo nesse item, né? A gente tem, falou ali a questão da ICA, a gente tem crescido no ranking da ICA em questão de eventos internacionais, mas a gente também tem tentado apoiar o próprio BH Convention na captação de eventos nacionais também. Agora sim, a cidade tem 31 áreas para poder sediar esses eventos de negócios. Isso é suficiente? Está atendendo a demanda ou a demanda já está pedindo mais? Precisa de mais áreas novas? Olha, a gente tem um programa de turismo de negócios e eventos aqui em Belo Horizonte que várias entidades fazem parte. E a gente discute muito essa questão, precisa de mais centros de eventos, não precisa. E a própria Prominas, ela tem uma agenda do Expo Minas e do Minas Centro, ela está bem, até 2016 a gente tem eventos já agendados. Então, para grandes eventos, a gente tem essa defasagem mesmo. Então, até uma boa notícia, a própria Belotur tem informado que a gente vai ter um novo centro de convenções para grandes eventos. Mas a gente tem tentado incentivar a captação de eventos pequenos, porque a gente sabe que tem hotéis com capacidade para 500, 1.000 pessoas. Então, por que não trazer eventos de menor porte para Belo Horizonte? Então, assim, para menor porte, a gente tem até conseguido atender de forma razoável. Para grandes eventos, é o que a gente tem discutido, que realmente a gente precisa de pelo menos 1 ou 2 centros de convenções maiores. Você também comentou já que a pesquisa mostrou que tem crescido o turismo de lazer. Como que desenvolver esse outro lado? Fazer a cidade também ter esse ponto de crescimento? Bom, com o circuito cultural da Praça da Liberdade, a gente tem tentado atrair o pessoal para essa área dos museus e com a própria questão de bares e restaurantes. Hoje a gente deu, até na própria pesquisa, 83% desses turistas, ele vem com o intuito, ele busca a gastronomia mineira, isso é um ponto forte do nosso estado. Então a gente tem tentado atrelar a questão do lazer também a questão de bares e restaurantes. Então a gente tem visto que até o pessoal do interior tem vindo mais para Minas Gerais para aproveitar esse lado. Então é atrelar durante o dia, visitar um zoológico, visitar museus e à noite poder aproveitar os bares e restaurantes que a cidade oferece. A comida mineira é realmente boa? O que ela tem de diferente das outras partes do Brasil? Isso é sem dúvida. Pelo Senac a gente tem a questão da gastronomia muito forte. A gente tem cursos na área de gastronomia, a gente tem tido uma demanda alta por esses cursos e é o que a gente foi para o Madrid Fusion, que é um evento que Minas Gerais foi homenageado e a gente viu assim, o mundo inteiro de olho na nossa gastronomia não é à toa. Né? O nosso tempero tem um diferencial, o modo de fazer. Eu acho que a própria hospitalidade que o mineiro tem faz com que a gente tenha essa comida até mais saborosa mesmo. Mariana, o Comida de Boteco e outros eventos que acontecem durante o ano que enaltecem essa parte dos bares aqui de BH, eles têm que ser utilizados, fazer uma mídia para poder promover esses eventos como turismo? A gente é muito parceiro da própria Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, e eles têm um trabalho significativo nessa área. A gente sabe que esses festivais são importantes para todo o setor, não só para o de bares e restaurantes. Para o próprio comércio, quando a gente tem um fluxo maior de turistas, a gente tem um consumo maior no comércio. Então, a gente tem tentado apoiar na própria divulgação desses eventos e a gente sabe assim, que o mineiro é tímido. Então, comparado com outros estados, talvez a gente não esteja no nível de divulgação ideal. Mas eu acho que isso tem crescido e a gente tem trabalhado para melhorar cada vez mais. A pesquisa também mostrou que Belo Horizonte é a 7ª cidade em eventos internacionais aqui do Brasil. O que pode fazer para poder aumentar ainda mais isso? Esse ranking da ICA, ele é um ranking muito específico. Ele tem critérios específicos para a questão de eventos internacionais. Muitas vezes Belo Horizonte teve outros eventos internacionais, mas não dentro do critério da ICA. Então a gente tem trabalhado, como esse é um critério que ele é conhecido internacionalmente, a gente tem trabalhado para captar eventos que estejam dentro desse critério, para a gente subir no ranking, mas não esquecer dos outros eventos internacionais e dos próprios eventos nacionais. Então, o próprio BH Convention tem estudado quais são os melhores eventos para poder trazer para a cidade, para melhorar nesse ranking, mas atender, trazer eventos no geral. Quem vem mais a Belo Horizonte é o turismo interno de outros estados do Brasil ou não? Também tem muita gente de fora? Por essa pesquisa, a gente detectou que 43% são do interior de Minas. Isso foi muito interessante pelo próprio comércio em si. A gente viu que o turista que vem a negócios, ele chega a gastar R$ 897 com saúde e beleza, por exemplo. Isso com certeza está diretamente ligado ao turista do interior. Porque a gente sabe que muitas vezes as farmácias, as drogarias locais não têm tantos produtos como Belo Horizonte tem. Então a gente sabe que se fosse turistas de outros estados, talvez a gente teria essa diferença na questão do comércio. Então pra gente não foi prejudicial ser do interior ou ser de fora do estado. A gente tem que tentar atender a demanda da melhor forma.
Mariana, também a pesquisa mostra que o turista fica mais ou menos 6 dias na cidade e gasta em média R$ 238 por dia. Isso é um ticket médio bom para o comércio? Como é que é enxergado isso? Com relação aos dias, foi uma surpresa. Né? A gente não esperava essa quantidade essa permanência desse turista. Com relação ao ticket médio, a gente sabe que tem uma diferença do ticket médio para o turista de negócios e o ticket médio para o turista de lazer. O que acontece? O turista de negócio, muitas vezes, ele vem... a passagem é bancada pela empresa, a hospedagem, então ele tem mais recursos para poder investir no próprio comércio mesmo. A gente viu que tem a questão do artesanato e tal. Quando a pessoa vem a lazer, muitas vezes ela se programa o ano inteiro para vir um mês, para visitar Minas Gerais. Então a gente sabe que cai um pouquinho na média de consumo. Então acho que por ser turista, né, de vários segmentos, acho que a gente está numa média razoável aí dos outros estados também. Mariana, uma outra pesquisa agora da Secretaria Estadual de Turismo mostra que a satisfação do turista, quando vem a Belo Horizonte, ele lembra dessa viagem com 7,8 pontos de satisfação. Como chegar e elevar mais esse número? O que está precisando na cidade? O que falta aqui? Olha, eu acredito que a gente tem trabalhado, né? A própria Prefeitura e Estado tem trabalhado na questão de infraestrutura, na questão de segurança, a questão de sinalização turística ainda é muito precária em Belo Horizonte, né? Principalmente a sinalização bilíngue. Então, acho que isso são pontos que a gente tem trabalhado para poder receber melhor e aumentar essa questão da satisfação. Do lado do comércio, o que a gente tem trabalhado, inclusive com o próprio Senac, é a questão da qualificação. Então, se Belo Horizonte e Minas Gerais é conhecida como a cidade hospitaleira, então a gente tem que preparar melhor o comércio para receber esse turista também. Muito obrigado, Mariana, pela sua presença. No próximo bloco, eu vou conversar com o vice-presidente do BH Convention Bureau, Rodrigo Mangerotti. Fique conosco, voltamos já.